Código Aberto no ar e você nos recebendo para a gente viver fortes emoções nos próximos minutos. Seja muito bem-vindo, porque aqui é o nosso jeito diferente de estudar a palavra de Deus, sempre para cima, com democracia, concordando, discordando, dando opinião, mas acima de tudo, descobrindo a vontade de Deus. E você, como é que está? Tudo bem contigo? Novo Tempo, esse canal da esperança. Obrigado pela tua audiência, obrigado por você compartilhar, interagir com a gente. Entra lá no nosso Facebook, Código Aberto é interativo, dá um like, compartilha, fala o que você pensa, porque a gente gosta, acima de tudo, de ver você, jovem, descobrindo a eternidade. E essa temporada, diferente das outras, mais do que nunca está entrando fundo na questão do conflito entre o bem e o mal, a luta, e você é personagem principal no plano da redenção de Deus. Então, querido jovem, fica com a gente. Mais um lembretezinho para você. Bíblia, oração, testemunho, novo tempo, estar com Deus, falar de Jesus para os amigos. Não esquece não, você pode fazer uma revolução do bem. Tua geração é a geração da revolução do bem, viralizando a esperança. E você, jovem, não pode perder jamais de vista que você foi feito para o céu. E é por isso que a gente está aqui, para celebrar esse céu na TV Novo Tempo, no programa Código Aberto, com os meus super convidados. Já vamos para a terceira semana, então vocês já são veteranos, né? E acabou todo o nosso estresse, Anny, quando começou o primeiro programa, estava ali a Jussara meio nervosa, ali todo mundo descobrindo o seu espaço. Não, agora está todo mundo já veterano aqui, não tem estresse. Belezinha? Fechado. Nossa, gente... Tarde, programa ao vivo à tarde, programa assim, à tarde é meio difícil porque dá aquele soninho, não dá não? Fala a verdade. Dá um pouquinho depois do almoço. Eu sempre sei, é sempre assim, o Código Aberto inédito, às 3 horas da tarde do sábado, eu sei que é um horário de sono, mas vamos lá, levanta animadíssimos, tá bom? Fechado. Jussara, também. começa contigo já, me diz aí uma mania que você tem e que você não contaria pra ninguém a não ser na televisão. Mania. Colocar as coisas sempre no mesmo lugar. É mesmo? Sempre. Mania de lugar. Sim. Tudo certinho. Tudo certinho. Você tira uma foto para depois pôr certinho no lugar. Com certeza. Também. E aí, Jussara, tá bom, vamos lá. Também. Patrick, com 19 anos, imagine as manias que você tem. Olha, eu nunca pensei em contar isso em televisão, em rede aberta, mas... Cuidado que você pode fechar portas para tua vida sentimental, hein? Calma aí. Não é uma mania Pra aquele curiosa. solteiro. Isso. Acho que é uma mania curiosa. Se eu fizer cafuné em alguém, eu que durmo. É isso mesmo? Se eu pegar no cabelo de alguém, eu que durmo. Você começa assim, de repente você que dormiu. Exatamente. Bom, olha aí, já abriu o coração Olha. aí, né? Pastor Campitelli, pastor tem mania? Não. Tem, Líder claro da que tem. América do Sul para jovens, que isso, né? Mas agora eu não me lembro assim manias atuais, né? Eu tinha assim quando era criança. Alguns podiam até catalogar de ter toque, né? Porque É isso eu mesmo. ia pelas estradas assim ou pelas os corredores, né? E não pisava naquelas beiradas, né? Nos vértices, né? Sim. Sempre tentando pisar. Não sei, não Mas é sei uma se era mania. brincando assim. Não. Acho que já não tenho mais agora. Eu olho aqui para o chão assim, aí tem que pisar aqui e aqui. Você tem que né? pisar Não, sempre no certinho. tem que- Acho que Vamos agora não olhar tem mais o pastor Campitelli quando estiver aí na sua igreja, no seu auditório. Veja como ele pisa. Vamos ver se ele continua essa mania, né? Legal, pastor. Tá bom. Anny, agora eu quero saber, essa figura sorridente, diz pra gente uma mania. Eu não sei explicar por quê, ok? Eu já vou adiantando. Mas quando eu vou tomar banho em qualquer lugar, não importa onde seja, fora da minha casa, não é da minha casa, precisa ser com sabonete líquido. Então eu tenho mania é uma mania. Eu tenho mania. É uma mania beira o toque mesmo. Eu vim pra cá, eu precisei passar na farmácia e comprar um sabonete líquido. Sabonete líquido. Isso. Não pode ser de barra, não pode Não, tem que ser nem se líquido. tiver embrulhadinho. Não. Se você desembrulhar novinho do hotel. Pastor, não. Fora da minha casa é só sabonete líquido. Gente, Eu já sou o contrário, eu não posso usar sabonete líquido. olha isso. Jamais tomei banho com sabonete líquido. Então Olha você isso. chega no É hotel só 5 naquele lá. estrelas lá de uma marca francesa top, mas está embrulhadinho no papel. Não, tem que ser líquido. Talvez... Ou leva para casa e abre em casa. Eu acho que vai ser isso, Ela guarda na mala, daí em casa ela Isso, abre e eu levo usa. comigo de Tá presente. bom, gente. Ó, uma mania que eu tenho, gente, aí é uma mania meio sei lá se é orgulhosa, meio hedonística, sei lá o que é, mas quando eu compro uma coisa para mim, pode ser meio estranho assim, mas eu vou numa loja comprar uma camisa, né?
não sei, eu tenho o prazer de dizer assim, ó, da mulher pergunta, embrulha para presente? Eu falo, embrulha para presente. Qualquer coisa que eu compro para mim tem que embrulhar para presente. É uma coisa, não sei se é uma mania, é uma coisa assim, me dá uma alegria de pegar assim. Às vezes eu vou comprar, cara, eu vou comprar sei lá, um papel higiênico. Não, embrulha para presente, que eu abro o presente, me dá uma sensação de estou abrindo um presente. Mania da vida, né? A produção dizendo assim, pastor, isso não é mania, isso é loucura. Não sei, mas você vai me ver ganhando presente, né? Eu ganho presente o tempo todo, comprei para mim, ganho presente. Carla, autoestima é bom, né? Autoestima, né? Vamos lá, mania. Eu não sei se eu tenho muitos, mas eu tinha uma muito séria que era de lavar a mão. Eu acho que porque eu trabalhei em hospital, Sim. eu sou da área de saúde, aí eu acho que eu peguei essa mania de estar lavando a mão o tempo inteirinho e tem a técnica de lavar a mão até hoje, entendeu? Esfrega, certo, todas as partes. Eu já melhorei, porque eu fiquei com medo de ter toque, então eu melhorei. Mas você me lembrou uma mania, quando a gente está assim em banheiro público, cara, pegar assim a maçaneta, eu entro de lado assim, com o cotovelo. Não encosto, não abro, não fecho com a mão a torneira, depois que lava a mão não fecho, eu pego papel e fecho, nunca ponho a mão depois que eu lavei, não ponho mais a mão. Higiene também, né? Passa o microfone pro nosso gentil Fernando, vamos lá, Fernando, tem mania também? Acho que é uma mania que eu tenho, toda vez quando eu viajo e não estou dirigindo, minha mão tem que ficar assim. Eu não sei explicar por quê. É mesmo? Meu pai fazia isso. Assim? Meu pai fazia isso e eu falava, quando eu crescer, eu não vou fazer isso. Mas eu não consegui. Como assim? Você está viajando? Eu estou viajando de avião, por exemplo, sem querer, a minha mão encaixa aqui. Aí quem olha pro lado já pensa assim, ele já está orando, cara, esse avião vai cair. Eu acho que deve ser isso. Entendeu? Já está assim, com medo. Mas não sei explicar, mas é uma mania. Ó, código aberto, mania no ar. Agora vamos direto ao assunto, já compartilhamos a mania. E você, qual que é a tua mania, né? Todo telespectador tem alguma mania. Coloca aí no Face pra gente, interaja. Manias que você tem. Nós vamos para uma oração, que agora o assunto promete. E hoje tem muita coisa para pouco tempo. Vamos lá, quem não orou ainda, a Anne já orou. Pastor Campitelli, ora pra gente? Já orou também? Então vamos lá, sobrou para você, Patrick. Ora com a gente. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais uma vez que temos o privilégio de estudar a Tua Palavra. Que o Seu Espírito Santo possa estar conosco para que nós possamos entender a mensagem que o Senhor quer passar para nós. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Pensa num tubarão e você vai colocar dentro de uma lata de sardinha. É possível, Ana? Um tubarão numa lata de sardinha. Depende. Não dá, né? Ou Depende. Como é que você vai fazer? Tem que fazer desse tamanho a lata de sardinha. Pedacinho do tubarão? Uma lata de sardinha não, só? Uma só. Ah, não, aí não dá. Não dá. É porque a lição dessa semana, o estudo dessa semana, gente, é completamente impossível a gente se aprofundar como deveria, porque simplesmente são 5 temporadas. Uma temporada são 3 episódios com a mesma equipe. São 5 temporadas em uma única semana, porque nós vamos estudar agora tantos personagens bíblicos encantadores que daria para a gente ficar, olha, uma semana inteira ao vivo, direto com você, aqui no Código Aberto, só de um personagem. Quanto mais numa semana inteira. Já vou direto ao assunto, Pastor Carlos, nos dá aqui um overview, uma visão geral, mas são os personagens dos mais fascinantes da Bíblia sob esse ponto de vista do conflito do bem e do mal. E aí? Muito bem, aí começa essa guia de estudos, né? Com vários personagens que são chaves, na verdade, no desenvolvimento da história que chega até o povo de Israel, né? Vocês sabem que, bom, depois da queda, que a gente já esteve estudando, conversando, vem aí então os personagens bíblicos que vão fazendo a referência e Deus criando agora seu povo. Dentro disso aqui, vem logo depois de Adão e Eva, Caim e Abel, né? Os 2 irmãos, e vem aqui um contexto novamente do grande conflito bem claro entre Caim e Abel, e depois o que a gente vai discutir. Depois vem aí vários personagens como o período, pelo menos, do dilúvio, né, onde Deus determina agora que não dá para continuar mais desse jeito e então envia o dilúvio e os personagens do dilúvio. Então temos aí Abrão, né? Abrão e o pai da fé, mas para chegar ao pai da fé, como foi isso? O sacrifício de Isaac, havia algum antecipo do que Cristo faria desde na promessa do Éden, isso que a gente vai conversar. Jacó e Esaú, vem aí de novo agora 2 irmãos, a disputa aí por poder, enganos, mentiras, Jacó e Esaú, e então conversamos aí com José e seus irmãos, né? Questões familiares, aqui sempre aparece a questão da família, e será que a família também está inserida dentro do conflito cósmico, dentro do bem e do mal e dos relacionamentos? Isso que a guia de estudo nos propõe para essa semana.
embutir o tubarão Um dentro tubarão da numa latinha. lata de sardinha. Exatamente. Não dá. Vamos começar por Caim e Abel, então nós vamos ter que ir rápido. Fica ligado, porque são 5 super histórias da Bíblia. Já começa com você, Patrick, Caim e Abel. Eu gostei do nosso estudo, quando ele começa logo na primeira frase. Quando Caim nasceu, Eva ficou radiante. Eu fiquei pensando nessa frase, sabe por quê? Me chamou a atenção, porque a gente sempre pensa no Caim terrível, no Caim assassino, no Caim que matou Abel, no Caim que teve inveja do sacrifício de Abel. A gente pinta Caim como o maior de todos os vilões, mas a gente esquece que quando Caim nasceu bebezinho, Patrick, Caim foi o primeiro filho da humanidade, ali de Adão e Eva. Caim é aquela coisa fofa, meiga, o primeiro rebento que nasceu da gente. Foi tratado com carinho, com elegância, com amor, com beijo, com cuidado. Era o Caim, radiante dos pais. A história se desenrola. Caim cresce, toma as decisões. Até o conflito entre o bem e o mal de um Caim com Abel. E aí? Estava em jogo, como não diferente do pano de fundo aí do grande conflito, era a adoração. E nesse caso, a gente fala de uma adoração self-service que o Caim estava fazendo. Então, é aquela adoração que me agrada, né? Quando a gente viu o desenrolar da história de Caim e Abel, a gente viu que a contenda, a discussão entre eles era que Deus aceitava o sacrifício de Abel, porque ia de acordo com as normas de sacrifício, e não de Caim, porque Caim oferecia um tipo de adoração que agradava não a ele, que agradava a ele. E não a Deus, né? Então, esse é o início, de novo, como mais uma vez se inicia a questão do grande conflito baseado sempre na adoração. Jussara, Adão e Eva, quando Caim nasceu, eles tinham acabado de sair do Éden, sabendo que viria o libertador, que viria o salvador, que viria aquele que iria pisar na cabeça da serpente, a despeito de ser beliscado no calcanhar. E eu acho interessante que provavelmente Adão e Eva, quando olharam Eva cair nos braços, por que ela não pensou, quem sabe já seja o Messias? Caim. E olha o que aconteceu com Caim, né? E aí? Como explicar, não é? Uma mãe que tem um filho, com certeza, depois daquela decepção de pecar, de cair e de receber a promessa de um Salvador, com certeza ela sonhou que fosse aquele filho. Como é que Caim chegou ao que chegou? O mesmo desenrolar dos outros que pecam. Ele se afastou de Deus e ele quis fazer a sua própria vontade. Ele não quis fazer a vontade de Deus, a dele. Porque, Anne, muitos pensam assim, Caim, o assassino. Eu acho que ninguém acaba numa prisão de um dia para o outro, apesar de um erro ser de um dia para o outro. Você mata uma pessoa, isso custa para o resto da tua vida uma prisão perpétua, até uma pena de morte em alguns lugares. Mas eu acho que nunca esse ato é de uma hora para outra. Na prática, sim, mas no acalentamento dele, jamais. Não. É um pensamento que entra, você acalenta ele no seu coração, você pensa a respeito. Ah, não, besteira. Ah, não, deixa para lá. E, de repente, esse pensamento já se normalizou dentro de você. Você já encara aquilo de uma forma mais normal. Quando você percebe, é exatamente o que você falou, a consequência do ato aparece de uma hora para outra. Mas foi de repente. O que aconteceu? Não foi de repente. O que passou no coração? Matou, terrorismo, explodiu gente. Não. Sim, e o que vinha passando no coração dessa pessoa há muito tempo? Nós falamos aqui nas lições anteriores de uma escritora cristã chamada Ellen White. Certo. A respeito desses dois irmãos, ela fala especificamente da diferença do coração e das intenções deles. Então, com relação a Deus a aceitar o sacrifício deles, por que aceitou no caso de Abel e de Caim não? Abel tinha um coração de adorador e um coração arrependido. Ele confessava diante de Deus e ele reconhecia a pequenez dele. Ele reconhecia que sem Deus ele não era nada. Em compensação, Caim, ele era autossuficiente. Então, eu resolvo, eu dou conta, eu consigo, eu posso, eu sou bom, eu vou e eu faço. E nisso, você imagina o que é esse ego inflando dentro de uma pessoa a respeito de todos os assuntos, principalmente a respeito de Deus. O que eu vejo aqui em Caim é uma pessoa petulante. Agora, eu fico imaginando como você falou, né? Ele nasceu de Adão e Eva. Gente, não é de qualquer pessoa. Ele nasceu lá no início. Ele via o jardim do Éden. Ele via, estava ali, do ladinho dele. E, de repente, mas não de repente, aparece a consequência dos atos dele, das intenções e dos pensamentos dele. Ou seja, se uma pessoa que via os anjos de Deus ali, protegendo os portões do jardim do Éden, via o Éden, ouvia dos próprios pais que foram criados das mãos de Deus, o resultado do pecado, imagina o risco que nós corremos anos-luz à frente deles. Que
não vimos o Jardim do Éden, de perto. A gente não nasceu dos braços de Adão e Eva. E a gente vem lendo a Bíblia e se esforçando. Se ele que estava lá, com todo que ele tinha, né, o embasamento, a proteção, digamos assim, ele caiu, imagina o risco para a gente disso. Gostei do que você falou. Gente, ó, vamos parar com esse papo de repente. Que alguns jovens se escondem no de repente. Aí, de repente, eu virei um alcoólatra. De repente, eu virei uma pessoa completamente pervertida. De repente, eu virei prostituta. De repente, eu estou matando alguém. Pastor, não existe isso. De repente, eu engravidei. De repente, boa, eu traí. Boa. De repente, eu estou grávida. Agora não... Boa, bem colocado. Porque os jovens se desculpam com isso. De repente, apareceu no Facebook, em alguma mídia social, que eu falei mal de fulano. De repente, a conversa, a mensagem que eu mandei pelo WhatsApp veio para ciclano do que eu fiz ontem à noite. Tem certeza que foi de repente? Há quanto tempo a pessoa tem levado essa vida? Boa colocação, porque Caim e Abel. Caim matou Abel naquele momento de repente, mas é impossível que Caim fosse plenamente correto e de repente um atestado de um acesso de fúria descontrolar tudo. Ele já vinha acalentando essa petulância, essa adoração self-service, amei essa expressão, e de repente mata o irmão, mas como consequência de vários pequenos problemas de adoração. Eu vou chamar um intervalo que o próximo assunto é mais polêmico ainda, além de Caim e Abel. Já entramos de cara no dilúvio. Não foi de repente que caiu o dilúvio também não, porque levou 120 anos da arca sendo construída e Deus falando, vai cair água. E de repente o povo todo é morto com apenas 8 dentro da arca. Pastor Campitelli, depois do nosso intervalo, o dilúvio, a gente já começa a estudar aqui no nosso Código Aberto, jeito diferente de estudar a palavra de Deus. Já a gente volta. De volta no Código Aberto e não é de repente não, viu? Não tem isso, a gente vai crescendo com Deus, vai estudando a Bíblia, vai se aproximando, vai se fortalecendo. E jovem querido, você está aqui para viver com a gente essas emoções de descobrir a palavra de Deus. Pastor Campitelli, falamos de Caim e Abel e agora vem uma atitude dramática, até drástica, da onipotência que abre as compotas do céu, derrubando cachoeiras de sol, de céu abaixo, para que o mundo fosse inundado. Somente Noé e uma família dentro da arca. Que conflito entre o bem e o mal inundado de água esse? Tremendo, 120 anos, o evangelismo mais cumprido da história, né? E com talvez menos resultados. Só 7 pessoas que aceitaram realmente a salvação, né? Dramático realmente, porque agora vemos o contraste dos moradores das primeiras épocas, né? Constante para o mal, diz aí a Bíblia, né? E Deus toma realmente uma decisão radical de voltar aos inícios da terra como tinha sido, meio sem forma e bastante vazia, né? Então vem agora o dilúvio e a preocupação daquilo que iria acontecer para tentar remediar uma situação que o ser humano se afastou de Deus e agora Deus vai entrar em cena clara e dizer, desse jeito não dá, vamos tentar reverter alguma situação, vou dar uma intervenção agora sobrenatural para poder começar tudo de novo, por amor a vocês, porque se for desse jeito, vocês vão se acabando e vamos entrar então novamente em cena. E é como há uma certa recriação das coisas por parte de Deus, né? Achei interessante no nosso manual que ele faz uma comparação que eu não tinha pensado. O dilúvio é um eco daquela expressão da Bíblia, era sem forma e vazia. Porque, na verdade, a gente não vai ter tempo de estudar aqui o dilúvio, mas só para você entender, não era só água chovendo como você vê hoje. O dilúvio foi um abrir de uma camada de água que ficava por volta da terra, desabando do céu e da terra. Pensa assim, alguns até dizem que o Grand Canyon, uma das fendas do tamanho do Grand Canyon nos Estados Unidos, era por onde algumas das enxurradas de água saíam de dentro do ventre da terra. Então era água de baixo, água de cima, a terra voltando a ser sem forma e vazia. Não é muito radical um negócio desse, gente? Muito, mas necessário, né, pastor? Naquele momento. Usando uma expressão nossa mais simples de hoje, é como se a gente abrisse todos os ralos do planeta Terra. E a água vai subindo, e a água vai descendo. Agora, o que me chama a atenção aqui é o que você falou no final do bloco anterior, é assim,
não foi de repente. Quando Deus, e a Bíblia diz, você pode ler depois na sua casa, se entristeceu, ele se arrependeu de ter criado o ser humano no planeta Terra, ele falou, vou acabar com tudo, não foi de uma hora para outra. E se Deus tivesse decidido fazer assim, ele também não teria sido injusto, né? Ele estava no direito dele. Mas ele decidiu avisar a humanidade e dar um tempo para esse arrependimento, esses 120 anos. Então Noé pregou, Noé construiu a arca, Noé contou, Noé fez tudo que ele podia. E não deu resultado, quer dizer, deu para 7 pessoas, para essa família dele. Mas não foi de repente. Nem com Deus as coisas são de repente. Se nem com o pecado a coisa é de repente, com Deus também não. Ele é paciente, amoroso, numa extensão tremenda. Essa temporada eu estou cheio de comunicadores com expressões que eu nunca escutei. Anotei para guardar no meu ministério aqui, Anne. A melhor definição do dilúvio: abriram-se os ralos do planeta Terra. Porque era tanta sujeira, era tanta imundície, era tanta porqueira. Não adianta, gente, para Deus dizer assim, não aguento mais. Nós não temos noção da perversão que aconteceu nos tempos pré-diluvianos, para Deus dizer assim, ó, não tem solução, tem que destruir tudo, tem que destruir completamente. Então essa expressão é forte, né? Abriram-se os esgotos da terra porque era o que tinha. Aí sobra uma arca. Às vezes eu fico pensando assim, pastor, como que o universo estava olhando para a Terra? Porque nesse momento, o pecado estava fazendo as primeiras vítimas aqui na Terra. Certo. Não só fazendo as primeiras vítimas, como estava ganhando uma escala muito grande. Então, o universo, pela primeira vez, estava vivenciando a morte de pessoas, a perversão do ser humano, a perversão praticamente da humanidade inteira na época antes de Noé. Então, o quão assustado estava o universo diante das consequências do pecado. Agora, talvez nesse momento, já estava claro para todo mundo até onde o pecado poderia levar a raça humana. Bom, dilúvio passando, Jussara, Abraão. Surge Abraão no conflito do bem e do mal. O que é que impactou você quando o assunto foi Abraão? A fidelidade de Deus com ele e não a dele com Deus. Deus foi, como assim? Deus foi mais fiel a Abraão do que Abraão a Deus. Mas o pai da fé não foi fiel a Deus? Ele falhou. Ele falhou algumas vezes na vida. Mas Deus manteve a fidelidade ali com ele. E eu fiquei pensando em nós. Nós é que nos distanciamos de Deus. Às vezes a gente faz essa escolha e Deus insiste em ser fiel a nós, a estar do nosso lado. Não faça do seu filho o Deus da tua vida. Essa frase eu ouvi e depois que eu virei pai eu senti muito mais como essa frase é possível. Eu sou assumidamente um pai coruja, eu brinco muito, a Thalissa é uma coisa fofa, 6 anos, imagine, eu morro por ela. Mas eu começo a entender um pouquinho, Anny, essa expressão que um dia um pastor falou, Daílson, cuidado, porque o que aconteceu com Abraão foi que Deus precisou matar exatamente a promessa feita a Abraão para ele entender que ele estava fazendo de Isaac o Deus da vida dele. E o nosso estudo, ele permite a nossa discussão nesse assunto, no conflito do bem e do mal. Abraão, o pai da fé, o filho da promessa nasce, envelhecidos eles acreditam, o impossível ocorre, a mulher estéril, idosa, dá luz a um filho, e aquele filho é o sonho de Abraão, e agora Deus diz, mata mesmo. Gente, é absurdo uma situação dessa. Até você entender que por trás talvez tinha uma filiotracia, da idolatria, filioatria, né? Ele estava literalmente idolatrando seu filho, pastor. Exatamente. Quando nós olhamos para trás, vamos voltar um pouquinho, né? Questão da prova que existiu no Éden, aqui existe novamente outra prova. A prova importante de ser a quem você adora, quem é relevante realmente na tua adoração, vida. Né? Volta a questão da adoração. Caim e Abel, o dilúvio, quem estavam adorando, quem estavam colocando como seu Deus, e agora também Abraão, quem é a figura principal dentro da tua vida. Se é teu filho, então tira teu filho agora. Então não é Deus. Então, se Deus tinha provisto lá no Éden, quando Adão e Eva vão cair, e ele proveu o cordeiro, novamente Deus vai dizer aqui, eu sou que proveu. Proveu. Eu que vou dar. Desculpe, meu português está tentando. Essa é uma expressão que até nós aqui, né? Proveu, proviu, não. Então, Deus é que vai prover o cordeiro. Da mesma maneira que ele teve que prover para as vestimentas quando eles se sentiram nus. É Deus que está ao controle da história e da salvação. Em cada hito que nós vemos aqui, o importante é Deus sempre está
atrás da salvação de seus filhos. No dilúvio, clamando e dizendo aos 4 ventos, eu vou dar salvação para vocês, mas aproveitem. Aqui em Abraão, o Cordeiro vou prover e ele virá, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Carla, é possível a filhoatria? É. Filiatria, no nosso caso, pais de menina, né? Meninas. A gente se perde, eu acho, muito no nosso caminho, na nossa adoração, com coisas que são importantes, que são relevantes. O errado, às vezes, é muito errado. E a gente, às vezes, não chega lá. Mas a gente se perde, às vezes, nessas coisas que são boas e que são certas. Cuidar do seu filho é certo, é bom, amá-lo, viver com ele é gostoso. Mas não adorá-lo. Mas não adorá-lo. O próprio nosso trabalho, às vezes a gente gosta, curte, quer aquilo, você se doa por aquilo, mas ele não pode ser o seu Deus. Então, eu acho que o nosso maior problema é os nossos erros acontecerem nesses pequenos percursos da vida que são importantes e que são bons. Só que a gente perde tempo demais com eles, às vezes, e põe isso no lugar de Deus. E acaba, às vezes, adorando isso, o que não deveria ser, né? E só Olha Deus. O recado para você, jovem, vem aqui comigo agora e se prepare. Tudo aquilo que vira Deus na tua vida, sem ser Deus, é desgraça na tua vida. Tudo aquilo que você adora, sem ser o único ser a realmente merecer ser adorado, é inferno na tua existência. Muito profundo que estamos vendo aqui, porque pode ser o filho, pode ser a profissão. Vou mais longe, pastor Carlos. Pode ser o teu ministério pastoral. Eu sou pastor Campitelli é pastor, nós somos homens de Deus que lidamos com a conversão de pessoas. Se o teu ministério virar o Deus da tua vida, você estragou tudo. Se fazer o bem ao próximo virou o Deus da tua vida, você arrebentou tudo. É muito forte isso, porque realmente é adoração. Nada que seja além, acima ou a despeito de Deus a ser adorado merece adoração. Então agora passamos para Jacó e Esaú, já estamos andando. Aonde acontece de novo o conflito entre o bem e o mal, entre 2 irmãos, e agora a relação é ainda mais atual do que Caim e Abel. Lá no Éden, agora são 2 irmãos, é o primogênito, é o caçula que é mimado, e é o mais velho que tem um prato de ervilha, e de repente vira um angu só que os 2 irmãos brigam. E aí? Interessante é que na história de Jacó e Esaú, a gente vê a manutenção do plano divino da salvação, que foi estabelecido desde o Éden, a despeito dos erros cometidos pelo ser humano. E aí entra aquela famosa frase, né, que Deus escreve certo por linhas tortas. A despeito de todos os erros de Jacó em querer tirar a primogenitura do irmão Esaú, a despeito dele ter passado a vida fugindo praticamente até se encontrar com o irmão, ainda assim, a promessa de Deus de trazer o remanescente ao povo, de cumprir o plano da salvação, de dar um fim a esse grande conflito, ainda se mantém viva. E isso mostra também, trazendo já para a minha vida diária de aplicação hoje, que por mais que muitas vezes eu vacile aqui, Deus ainda vai querer manter o plano dele dentro da minha vida, e só falta eu aceitar e seguir. Qual foi o verdadeiro problema entre Jacó e Esaú, pastorzão? Pastor, só complementando talvez o que ele estava falando, e acho que nossa vida pessoal tem muito disso aqui. A questão de eu não me contentar com o que Deus já proveu para a minha vida. Os meus dons, né? Eu estou falando especialmente para os jovens. Né? Tem jovem que diz assim, cara, mas se eu não cantar, eu estou mal porque eu não tenho dom, se eu não falar, se eu não pregar, se eu não fazer essas coisas. Deus deu para todos um dom, né? Deu para Jacó, deu para Esaú os seus próprios dons, mas ele quis usurpar, ele quis ter o do outro. Né? E isso passa na minha vida. Às vezes eu quero ter o fogo, o dom do outro, mas Deus já te colocou em uma posição de influência ou para poder servi-lo em diferentes aspectos com os dons que Ele te deu. Né? Então eu resgato da vida de Jacó e Esaú essa questão de você se contente com o que Deus te deu e explora isso, porque Deus vai fazer milagres através de você com o que Ele te deu. Né? E potencializar isso nas mãos de Deus, Deus faz milagres. Se você tiver esse dom, coloca. E não queira ter o do outro, porque você está querendo usurpar lugares que não te pertencem. Foi esse o problema de Jacó e Esaú? Entendo, de alguma maneira. E trago para meus dias. Um pegando a primogênita do outro, um querendo a bênção do outro e um invejando o outro. Essa foi a verdade.
Pastor, aproveita e faz um merchan, uma propaganda dessa tua camiseta, porque eu acho que tem a ver com o nosso conflito entre o bem e o mal, né? Beleza. Estou aqui com uma camiseta aqui do pessoal da União Noroeste. É a região aqui ali, Amazonas, exatamente, Acre, a região né? mais para lá. Eu trabalhei, inclusive, lá em Rondônia. Você trabalhou lá em Rondônia? Acre, exatamente. Tá. E aí o grupo trabalha sobre um projeto chamado A Sociedade, né? Trabalhar sobre questões semanais para fazer o bem, sair nas ruas, explorar os dons que Deus deu Olha aí. a cada um, e então uma coisa boa. E se reunir pelo menos uma vez por semana para compartilhar a vida cristã, bater papo e conversar acerca de assuntos Bacana, espirituais. fica aí a propaganda para o projeto A Sociedade da região noroeste do Brasil. São jovens engajados. Anne, vamos falar um pouquinho mais de Jacó e Esaú. Quando a gente pensa nesse conflito entre o bem e o mal, você tem uma irmã. Quem é mais Tenho. velha de vocês duas? A Ivy é mais velha. A Ivy é mais velha e você é mais nova. São só vocês duas. Só nós duas. Então aí, a relação entre irmãs, existe conflito entre o bem e o mal? Existe. Eu sou suspeita pra falar porque a gente, graças a Deus, se dá muito bem e se ama muito. Nunca Mas brigaram por sapato? Cor de sapato, não, porque a blusa, gente não calça o mesmo bolsa? número, mas há um monte de coisa. Tá bom. A gente diverge, sim, num monte de coisa, mas... Porque vocês são muito assertivas, né? São duas líderes, duas advogadas, Somos. duas tremendas oradoras, que eu fico assim impressionado em ver como a tua mãe é uma bênção gerar Dádiva duas do filhas céu. tão comunicativas. Imagina vocês brigando. Não, dádiva do céu, não dá certo. É um tribunal dentro de casa. Não dá certo. Mas, pastor, eu vou de encontro ao que o pastor Carlos falou. Cada um precisa saber qual é seu dom, conhecer seu espaço e o que a gente vem falando já das outras lições. O que está fazendo ali? Deus pode ter chamado a minha irmã para uma missão para a qual Ele não me chamou e vice-versa. Ele pode ter me dado determinada bênção, que Ele deu uma bênção diferente para a minha irmã. Agora, também volta, tudo acaba na mesma questão, da adoração e do foco em Deus. Quando a pessoa está com o foco em Deus, ao invés da pessoa invejar o que o outro tem, olhando o que eu não tenho, ela valoriza o que ela tem. E não é valorizar, como a gente viu na primeira lição de Lúcifer, de eu tenho, eu sou autossuficiente, eu pego, eu resolvo, eu conquisto, eu dou conta. Não. É valorizar no sentido de eu agradeço a Deus que Ele me deu isso. E como é que eu vou colocar esses meus dons à disposição dEle para que Ele me use? De que forma eu vou poder ser bênção aonde eu for? E uma coisa aqui que me chama a atenção. A gente vê no caso de Jacó e Esaú uma coisa que aconteceu no caso de Eva, e eu acho que ela também não prestou atenção. Os nossos atos todos, sejam bons e ruins, eles afetam, além de nós, afetam outras pessoas. Eu imagino que Eva, naquele momento que ela comeu o fruto, estava conversando com a serpente, ela nunca ia imaginar que 6.000 anos depois ia estar a gente aqui debatendo, aprendendo, insistindo, tentando convencer os jovens. E passando tanto de desafio que você, de repente, aí passa e a gente não imagina. Tanto é que dizem que só na hora que Caim matou Abel, que realmente Adão e Eva perceberam o que era o pecado. Exatamente. Mesmo até o cordeirinho morrer já foi drástico. Exatamente. Mas quando um filho matou outro filho, ali eu acho que eles sentiram A ficha caiu. O peso. a gravidade inimaginável do pecado. E aqui no caso de Jacó e Esaú, a mesma coisa. Devasta tudo. Quando Jacó fez o que fez, eu quero a bênção, trapaceou, enfim, ele por certo não imaginou tudo que ele enfrentaria, quantas pessoas ele atingiria. Que pela graça de Deus, houve perdão, houve amor, reconciliação, ok, o curso seguiu e seguiu em bênção, mas isso é pela misericórdia do Senhor. Jacó também não pensou que quantas pessoas ele ia afetar com aquele gesto dele, Claro. quanto isso ia render na vida deles. Vamos chamar um intervalo, ainda falta para o último bloco, um dos personagens que eu mais amo, junto com Paulo, que é um personagem que eu tenho uma identificação muito forte, também tem José. E a gente deixou essa história dramática, esse roteiro de filme lindo e especial para o nosso terceiro e último bloco. Porém, antes de chamar o intervalo, não esquece que essa influência, como a Anne comentou, é um tsunami, né? O mal, ele é um tsunami que devasta, ele destrói, ele vai arrebentando, ele vai puxando tudo. Esses dias eu estava com a minha filhinha vendo algumas imagens de tsunamis por aí, ela regalou os olhos assim, pai, isso é muito violento. E eu fico imaginando exatamente isso, um ato que você tem, ele devasta tudo ao teu redor e vai desmontando, vai demolindo, vai levando, e é isso que o inimigo quer. Mas daí surge a palavra de Deus, o poder de Deus, a esperança, o verdadeiro a ser adorado, e quando você adora somente a Deus, você tem todo mais. Agora, se você adora mais alguma coisa além de Deus, você termina sem Deus e sem nada mais. Então vale a pena ser só Jesus, só Deus na vida. Rápido intervalo, tem música boa no terceiro bloco e a gente vai falar sobre José e os seus irmãos. Já já a gente volta.
É o conflito entre o bem e o mal. Quem é o único a ser adorado? Todo um trimestre discutindo essa adoração tão importante, mas ao mesmo tempo tão mal entendida. Desde Lúcifer, passando por tantos personagens bíblicos, até eu e até você. Vamos à nossa música para depois falar um pouquinho sobre José. Carla e Fernando vão cantar o quê e por quê? Tudo Ele é para mim, a música é do Fernando. E ele compôs, eu acho que nessa ideia de conflito de bem e mal, numa época que a gente estava passando alguns conflitos, e ele compôs a música justamente que falava de paz, que em meio ao mundo em confusão a gente encontra a paz, e que essa paz vem de Deus e que assim Ele é tudo para mim. Maravilha. Em meio ao mundo em confusão, em Cristo encontro a paz. Na escura noite, na aflição, eu posso ver Jesus trazendo segurança, me segurando em suas mãos. Tudo Ele é pra mim, sempre ao teu lado quero estar. A ti me entrego, ó Cristo, viver junto aos teus braços de amor, viver pra teu louvor, em gratidão a ti, Senhor, te ofereço meu pobre coração. És o meu fiel amigo, tudo Ele é pra mim. Ao quebrantado coração, em Cristo há poder para curar a sua dor, sarar o seu sofrer, pode limpar sua alma, te dar um novo amanhecer. Tudo Ele é pra mim, sempre ao teu lado quero estar. A ti me entrego, ó Cristo, viver junto aos teus braços de amor, viver pra teu louvor, em gratidão a ti, Senhor, te ofereço meu pobre coração. És o meu fiel amigo, tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim. Amém. E esse Deus que é tudo para mim, é tudo para você e é tudo para todos nós. E também foi tudo para um personagem dos mais contraditórios da Bíblia. Porque, a exemplo de Jó, tem um personagem que sonhava porque Deus mandava ele sonhar. Sonhava porque Deus lhe dava sonhos. Sonhava porque Deus esculpiu dentro dele sonhos muito maiores.
E aí, quando ele começa a sonhar, está tudo errado. Os sonhos que ele ganhou de Deus, a capa colorida que ele ganhou da eternidade, simplesmente virou em poço, abandono, escravidão, traição, esquecimento, mentira, injustiça, abandono completo, prisão. E décadas depois, eu acho que José olha para aquelas grades no Egito e fala: meu Deus, é melhor parar de sonhar, porque quanto mais eu sonho, mais eu me lasco. Quanto mais eu sonho, mais me dou mal. E aí surge a personalidade de José como o final dessa semana, que foi uma recapitulação de vários personagens. Eu abro a palavra para vocês. Como entender o conflito do bem e do mal numa pessoa tão boa como José, mas tão abandonada e sacrificada como José, né? Pastor, confiança em Deus. Tem uma frase que eu digo para, muita gente que me pede oração, seja algo grande ou pequeno, um pedido complexo, não importa. Eu repito o seguinte: Deus continua no controle. E no caso de José, de repente alguém pode se comparar e dizer assim: nossa, a minha vida é mais ou menos parecida, foi tudo dando errado. Agora, José manteve o foco dele em Deus. Porque, embora em alguns momentos realmente parecia que tudo tinha dado errado, ele tinha certeza que Deus continua no controle, continuava no controle. Não precisava fazer sentido. E a gente precisa lembrar disso. Não fazia sentido nenhum, né? Nenhum. Nunca. Mas o que a gente precisa lembrar é disso: Deus não nos deve explicações. Ele não precisa explicar para a gente, fazer com que tudo para a gente faça sentido. Nós é que precisamos aprender a confiar nele, tal qual José, com a certeza de que pode ser que no meio do caminho tenha alguns percalços, talvez algumas desgraças e algumas tristezas muito grandes, mas no final, Deus vai mostrar aquilo que sempre aconteceu. Ele sempre esteve no controle, sempre. Então, tudo que acontece, Deus está direcionando, permitindo, de alguma forma Ele está agindo. Quando eu vejo a história de José, eu analiso um ponto que é, mais uma vez, perante os olhos humanos, o quão frágil ficou o plano da salvação nesse momento. Porque diante de tanta dificuldade, diante de tanto problema que José enfrentou na vida, porque se José não conseguisse, por exemplo, se ele falhasse, se ele fosse morto, se ele fosse preso, se ele não conseguisse chegar ao patamar de governador do Egito, era bem provável que o povo seria extinto, seu pai e a sua tribo. E aí, onde é que ia ficar o plano da salvação nisso aí? Então, mais uma vez, é a velha batalha, a mulher frágil lutando contra um dragão. Mas, felizmente, pela confiança de José em Deus, por ele ter escolhido que o centro da adoração dele ia ser sempre o Deus do céu, Deus Altíssimo, aquele aparente fiozinho de cabelo que sustentava o plano da salvação foi mais forte do que todos os desafios que ele enfrentou. Jussara, José. O que mais me deixa maravilhada é que, em meio a tantas provações que José teve, a tantas decepções, ele se manteve fiel. Quantos de nós, por muito menos, deixamos de ser fiéis? Quantos jovens, por muito menos, deixam de olhar para Deus? E José, mesmo ali, tamanha humilhação. José era um rapaz rico, era um menino mimado, bem cuidado. Olha onde ele foi parar. E mesmo assim, ele não desistiu do sonho de Deus para a vida dele. Eu acredito que ele acreditava ainda que Deus iria mudar a história dele. Fantástico. Vamos começar com o pastor. Para o nosso encerramento, eu vou fazer de uma forma diferente, como eu não fiz até hoje no Código Aberto. Nós estudamos aqui Caim e Abel, depois fomos para o dilúvio, com as lutas do dilúvio. Passamos para Abraão, com a sua luta de idolatrar seu filho, Jacó e Esaú, com suas lutas dos dons, e José, com suas lutas das injustiças absurdas. Desses 5 personagens ou histórias, qual você mais se identifica? Pode até dizer: olha, eu me identifico realmente com Caim, a minha luta é a luta de Caim. A minha luta é a luta de Jacó e Esaú, é a de Abraão. Eu quero que vocês digam: desses 5, me impactou mais esse, e aí você vai fazer uma aplicação para você agora. Porque para você, e eu vou contar também para vocês qual desses 5 é o que mais me torna o meu calo no sapato. E aí, pastorzão, bom, desses 5? Eu fico com José, que é o último que a gente estudou, mas é o mais significativo. Talvez porque José, eu nasci num lar adventista, né? Num lar cristão, e José, da mesma maneira, e uma família conflituosa, com muitos problemas, né? No caso, na minha, mas as provações, as tentações ao longo de toda a sua vida, com 17 anos, ele agora é vendido como escravo, mas eu percebo que ele olha para as tendas de seu pai e diz assim: eu coloca no seu coração o propósito de ser fiel a Deus, for o que for. E não foi fácil.
foi chumbo grosso. Gostei. Não foi fácil. E vem aí a grande tentação para a juventude que tem a ver com a sexualidade. E aí se apresenta a esposa do Potifar de maneira muito aberta, induzindo a ele Satanás por trás, de novo aí no grande conflito, para querer acabar o que seria a raiz do povo de Deus. E agora ele prefere perder as vestimentas que perder a sua moral, que perder a sua confiança com Deus, né? E agora Deus coroa a fidelidade de José com, não é um prêmio, e sim um lugar de destaque. E aqui vejo que Deus sempre cumpre com suas promessas. Amém. Sempre Deus vai colocar você onde Ele sempre pensou desde o início. Quando você se deixa colocar nos caminhos que Ele acha melhor para a tua vida, né? Você se identifica com José? Gosto de José. Vamos lá, Anne, desses 5, qual parece mais próximo das suas lutas? Abraão, mas Abraão. não pelo que foi dito aqui da idolatria, do filho, enfim, mas por uma frase. As coisas não precisam fazer sentido, nós precisamos obedecer. E eu creio que esse é um dos maiores desafios do ser humano. Para os jovens, principalmente, obedecer quando você não tem explicação. Para mim, pessoalmente, quando que você pediu a aplicação, quando a vontade divina ela se apresenta diferente da minha vontade, eu preciso obedecer da mesma forma. Pode doer, eu posso chorar, eu posso sofrer, não importa o que aconteça. O meu dever é obedecer a qualquer custo. Amém. Patrick, desses 5. Uau, sem sombra de dúvida, a história de José é uma história que tem aplicação muito, mas muito prática e direta comigo. Acho que não só pelo fato dele ser jovem, pelo fato dele, mas talvez principalmente pelo fato dele sonhar. Eu sonho muito, eu só tenho 19 anos, mas eu sonho, sei lá, o que eu vou estar fazendo daqui a 10 anos? E será que daqui a 10 anos eu vou passar pelo tanto de provas que José passou? Será que eu vou permanecer fiel a Deus mesmo passando por essas provas? E às vezes eu recapitulo algumas passagens de minha própria experiência, de minha própria vida, e percebo que já por muito menos do que José, eu já distanciava de Deus, não vou para a igreja hoje, estou cansado, estou com dor de cabeça. E às vezes a história de José me dá esperança de que eu posso sonhar e por mais que eu passe por problemas, dificuldades, se eu permanecer fiel a Deus, Ele sempre vai honrar com seus compromissos. Fantástico, Patrícia. Deus abençoe muito teus sonhos. Obrigado. Tá bom? E aí, Jussara, desses 5? José ganhou por 3-1. Mas tem eu ainda, vai ter. Eu vou ficar Por fora de José também. enquanto. Me identifico demais com José. É ele. Ele é um dos meus personagens prediletos da Bíblia. Já tive momentos na vida muito difíceis que eu me inspirei em José para poder conseguir ter fé, para ser vencedora. Bacana, e tá firme aí. Sim, graças a Por Deus. mais absurdo que pareça, gente, eu vou de Caim. É estranho, mas pelo que a gente conversou aqui, talvez muito parecido com a explicação que o pastor Campitelli colocou, mas não na mesma razão. A gente também vem de berço cristão, eu sou filho de pastor, eu sou casado com uma filha de pastor, eu tenho uma filha que vai ser neta e filha de pastor. Nossa família é uma família que diria assim, é um pedigree de crente, né? É um pedigree celestial. E eu vejo em Caim essa possibilidade de ter sido o primeiro que nasceu já com toda a mimação de estar à beira do Éden, com os pais dizendo, você quem sabe seja o Messias, e ele simplesmente se acomoda. Caim não virou um assassino de repente, né? Caim foi aos pouquinhos. Eu acho que para mim, hoje, posso ter 40 anos, mas me sinto ainda o filho dos meus pais, um garoto em desenvolvimento, até a morte vai ser assim. Eu tenho medo, é uma identificação que me gera assim, aquela preocupação, jovem. Não pode acomodar. Caim acomodou. De alguma maneira, Caim trocou a adoração de Deus por ele mesmo, estando à beira do Éden, vendo aqueles anjos com as chamas pegando fogo. Então, acho que desses 5, para mim, quando eu estudei essa semana, eu fiquei pensando assim, Senhor, não me deixa virar Caim. A gente tem que pedir, orar, interceder, suplicar, porque senão a gente cai na zona de conforto, né? Jovem, são os últimos minutinhos que eu tenho para encerrar esse momento com você. Eu quero ler um texto da Bíblia que a gente viu aí, que é o nosso texto oficial dessa semana. Abra sua Bíblia ali em Gênesis 28, 15,
que é um momento dramático onde realmente Deus fala com Jacó, esse outro irmão também, né? Fruto daquela briga de irmãos, primogenitura. O Esaú vendeu a primogenitura pelo apetite da fome de um prato de lentilha. Todo mundo tinha razão e ninguém tinha razão nenhuma. A verdade foi essa entre esses dois irmãos, né? Mas ali em Gênesis 28:15, jovem, é para a gente acabar esse código aberto com letra de ouro na tua mente. Veja só, e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Deus não cessa suas atividades até que Ele realize o seu sonho em você, a não ser que você não queira. Tudo que a gente está fazendo aqui, olha, querido jovem, Deus para o universo, Deus parou a vida dele, Deus morreu. Veja que Deus preferiu morrer a matar Lúcifer, para te dar o direito de adorá-lo ou não. É esse constrangedor livre-arbítrio, é essa incômoda democracia, é essa inadmissível liberdade aos olhos humanos que me emudece perante Deus. Jovem, a gente falou aqui do dilúvio, de Caim e Abel, de Abraão, de José, Jacó e Esaú. Eu não sei com qual você se identifica, mas uma coisa você tem que terminar esse programa se ajoelhando e pondo o teu coração no céu para dizer: meu Deus, não me deixa me distrair da adoração maior. Todos esses casos aqui foi adoração distraída, a não ser José, que tinha tudo para parar de adorar a Deus, tinha tudo para se voltar contra. Quanto mais fiel, mais se dava mal, quanto mais cristão, mais perdido parecia, até ele dizer assim: não me importa o mundo, o que me importa é o Deus que eu adoro, o que me importa é esse sonho que me move. E eu aproveito aqui mencionando o Patrick, né? Pastor, 19 anos, eu tenho sonhos. Jovem, é você que está me assistindo que também tem sonhos. Sonhos existem para ser realizados. Não existe sonho grande demais, assim como não existe sonhador pequeno demais. Quando o assunto é sonho com Deus, nada é grande demais e você não é pequeno demais. Se o teu motivo de adoração é Deus, aí venha o mundo, você encara essa sociedade, pastor. Você faz parte de um batalhão, você é um exército que vai como um tsunami do bem, aí sim, não é destruindo, é construindo, é revertendo o mal, é fazendo cada vez mais o céu acontecendo cada vez mais perto, jovem. Me perdoe a impaciência, mas são personagens que me fazem aqui me sentir completamente apaixonado pelo aquilo que você pode ser. E minha impaciência é: jovem, seja o que você pode ser aos olhos de Deus. Seja o que você pode ser como um José aos olhos de Deus. E pode vir dilúvio, pode vir Caíns na tua vida. Você permanece adorando a Deus. Aí segura o mundo porque ele treme. Segura o chão porque arrebenta com o jovem que é coração de Deus na terra. Deus te abençoe. Forte abraço. Código aberto é essa janela de céu para você, jovem, descobrir quem você é e o que você pode ser, e te garanto que você foi feito para ser eterno. Até o próximo programa, Código Aberto, eu te espero lá.